A apuração interna da McLaren sobre o caos vivido em Las Vegas revelou algo tão grave que a equipe agora pressiona a FIA por uma ampla revisão no regulamento. O que eles encontraram não é um simples deslize técnico ou uma falha casual. São provas que expõem uma vulnerabilidade profunda nas regras, uma brecha capaz de penalizar qualquer equipe por algo que jamais tentou fazer, jamais planejou explorar e do qual nunca obteve vantagem. E a McLaren deixou claro que não ficará mais em silêncio. Depois de revisar cada sensor, cada registro de telemetria e cada fração de desgaste nos blocos de proteção, uma conclusão se tornou impossível de ignorar. Seus pilotos foram excluídos da prova por uma infração tão mínima e tão claramente provocada por fatores fora de controle que, agora, a equipe acredita que o próprio sistema está falhando. A investigação não absolveu o time da violação. Ela constatou algo ainda mais perturbador. As regras não oferecem justiça, nem proporcionalidade e muito menos contexto. Você ultrapassa o limite técnico por uma décima de milímetro e recebe punição idêntica de quem trapaceia para vencer. E é por isso que a McLaren está exigindo mudanças. Não conversas discretas, não pedidos tímidos, mas uma reavaliação completa da forma como infrações técnicas são tratadas na Fórmula 1. Suas descobertas levantaram uma pergunta que a FIA não tem mais como evitar. Se as regras podem derrubar um pódio inteiro por causa de um desgaste microscópico provocado por oscilações imprevisíveis, como o esporte pretende se dizer justo? E se isso aconteceu com a McLaren hoje, com quem será amanhã? Antes de avançarmos, lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ficar até o final, porque o que a McLaren encontrou no relatório interno e o que agora exige da FIA mudou completamente o rumo da Fórmula 1. Desde o instante em que abriu seus arquivos, a McLaren sabia que não estava apenas cumprindo o protocolo, ou tentando justificar uma dolorosa desclassificação. Estava procurando respostas que nenhuma simulação, nenhum treino e nenhum modelo preditivo havia conseguido fornecer. O que emergiu desse estudo minucioso não foi um erro isolado, nem uma aposta estratégica mal executada, mas uma sequência de efeitos que expôs um problema estrutural na forma como o regulamento técnico é aplicado. As descobertas vão muito além do desgaste no assoalho. Elas questionam a própria lógica de um livro de regras que trata milímetros acidentais como se fossem manipulações intencionais. E é justamente aí que a McLaren acredita que a FIA precisa agir. Quando os engenheiros começaram a destrinchar os dados de Las Vegas, o padrão se tornou evidente. Nas primeiras voltas, os carros sofreram níveis de porpoising muito acima do observado nos treinos. As vibrações eram tão intensas que os blocos de titânio começaram a bater no asfalto de forma muito mais agressiva do que previsto. E isso não aconteceu porque a McLaren baixou demais o carro. Pelo contrário, eles haviam elevado a altura. Isso não foi resultado de escolhas imprudentes. Havia margem de segurança, mas a combinação extrema de frio, velocidades altíssimas, comportamento particular do asfalto e o desenho peculiar do circuito criou um cenário mecânico que nenhum modelo havia antecipado. O carro de Lando Norris ainda forneceu dados completos, mas a situação de Oscar Piastri complicou tudo quando um dos sensores críticos parou de funcionar no meio da corrida. De repente, a equipe tinha um carro guiado por telemetria incompleta, com leituras atrasadas e informações inconsistentes. Para uma equipe tão precisa, isso é um pesadelo. Perceber o problema, sentir os sintomas, mas não ter uma medida exata da velocidade com que tudo piorava. Mesmo assim, instruíram os pilotos a aliviar trechos da pista, levantar o pé e tentar suavizar os impactos. Mas nada resolvia o problema de origem. Reduzir ritmo em certos pontos até piorava outros setores. O carro se comportava de forma imprevisível. Em algumas curvas, parecia estabilizar. Em outras, batia ainda mais forte. Quando a bandeirada caiu, a McLaren já desconfiava de que o desgaste havia ultrapassado o esperado. Faltava apenas saber se ultrapassou o limite legal. A inspeção confirmou o pior. Os números pareciam irrelevantes no papel, mas devastadores diante das regras. Norris ultrapassou o limite mínimo por 0,12 milímetro, Piastri por 0,26. Para comparar, isso é menos que um fio de cabelo dividido em 4 partes. Mas o regulamento da Fórmula 1 é absoluto. Se a espessura ficou abaixo do mínimo, por menor que seja, existe apenas uma punição: desclassificação. Não importa a intenção, não importa o contexto,
Não importa se não houve ganho de desempenho, a regra não permite interpretação. Foi nesse ponto que a frustração da McLaren se transformou em algo maior. Durante a verificação com o delegado técnico, ambas as partes reconheceram que o desgaste foi mínimo, isolado e acidental. A FIA confirmou que a equipe não tentou obter vantagem, não tentou burlar o regulamento e que inclusive tomou medidas preventivas com base nos treinos. O próprio órgão reconheceu que aquela punição não correspondia ao espírito da regra, criada para impedir ride heights perigosamente baixos, não para punir comportamentos imprevisíveis induzidos pelo circuito. Mas, ainda assim, os comissários não tinham escolha. A regra não permite alternativa. E é exatamente essa rigidez que a McLaren colocou em debate. Infrações técnicas na Fórmula 1 não permitem gradação de pena. Já infrações esportivas e financeiras, sim. Um piloto que excede 2 km por hora no pit recebe punição menor do que alguém que excede 20. Uma equipe que gasta 200 mil libras acima do orçamento recebe penalidade diferente daquela que gasta 5 milhões. Mas um carro com desgaste de 0,12 milímetro recebe a mesma pena que um carro com desgaste de 3 milímetros, feito deliberadamente para ganhar desempenho. A investigação da McLaren ampliou a discussão. Isso significa que qualquer equipe, sob qualquer pista, poderia ser pega por fatores totalmente incontroláveis. Um sensor falhando, uma rajada de vento, um trecho irregular do asfalto, uma volta feita em tráfego pesado. Tudo isso pode gerar desgaste adicional, e hoje a punição é sempre igual. Por isso, a McLaren não está recorrendo nem pedindo reversão, está usando o caso para exigir um novo sistema. A proposta é simples: a Fórmula 1 precisa de punições técnicas proporcionais às infrações. A FIA já admitiu internamente que isso precisa mudar. Entre as propostas avaliadas estão penalidades de tempo para pequenas irregularidades, multas proporcionais ou dedução leve de pontos, sempre em casos onde não houve ganho de vantagem. Nada disso enfraquece o regulamento, apenas o torna justo. A grande surpresa é que a FIA reconheceu a necessidade de revisão, e essa admissão é gigantesca. Significa que eles sabem que o sistema atual é rígido demais. Sabem que 1 milímetro acidental não pode ser tratado como fraude deliberada. Sabem que a credibilidade do esporte depende disso. McLaren acredita que o cenário de Vegas não deve se repetir nas corridas finais, mas reconhece que títulos já foram decididos por margens menores do que uma fração de milímetro. E com carros cada vez mais baixos, pisos mais sensíveis e porpoising sempre à espreita, novas irregularidades acidentais são inevitáveis se nada mudar. A luta agora não é por Vegas, é pelo futuro. A equipe quer evitar que campeonatos sejam decididos por fatores invisíveis, que pilotos percam pódios por irregularidades sem ganho algum, e que incidentes acidentais sejam punidos como trapaça. O objetivo é garantir que desempenho, habilidade e estratégia decidam as corridas, não anomalias microscópicas. Agora, tudo está nas mãos da FIA. McLaren apresentou provas, explicou os mecanismos e demonstrou que o problema era mínimo. A FIA reconheceu em particular que existe uma falha, mas reconhecer não é suficiente. A pergunta agora é: eles vão agir? Equipes observam, pilotos observam, torcedores observam. Vegas não foi apenas um alerta, foi um divisor de águas. E se o regulamento não evoluir, não será a última vez que veremos algo assim. A próxima decisão da FIA vai definir o que o esporte considera justo e moldar todas as temporadas que virão.